Queria hoje continuar o texto de Filipenses, né? Não sei se vocês se lembram, já tem acho que 1 ou 2 domingos, 2, que eu preguei Filipenses capítulo 1, verso 27 a 30, e eu fiquei pensando, se a gente quiser aprender com uma pessoa sobre como amar verdadeiramente a Deus, como a gente pode amar a Cristo, Paulo nos ensina. Queridos, incrível como Paulo amava a Cristo. Como Paulo amou pessoas. Como Paulo amou a igreja. Incrível como Paulo amava o perdido. Paulo amava os irmãos. Paulo amava tanto o perdido que mesmo preso, encarcerado, ali com toda aquela guarda pretoriana de César ali perto dele, Paulo, por causa do seu amor ao perdido, pregou o evangelho ali a todos. Paulo amava tanto a Cristo que ele chegou a dizer que ele preferia, ele desejaria partir para estar com Cristo, que isso era incomparavelmente melhor. Filipenses 1:20, vocês lembram o que diz? Paulo diz assim: porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas havia algo em Paulo que estava incomodando Paulo. Embora Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja ali em Filipos, haviam conflitos. Haviam conflitos de relacionamento. Haviam problemas internos dentro daquela igreja, dentro daquela comunidade em Filipenses. Por isso eu quero hoje me deter em Filipenses capítulo 2. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. E aproveitando a deixa aqui, se tiver aí a Lolo, o Davi, alguma criança ouvindo, poder trazer um copinho d'água para o papai. A água, tá aqui, achei. Desculpa, a Lolo tá aqui. Pronto. Não precisa vir não, linda. Tá aqui já. Peraí. Joia. Boca secou, a aguinha vai bem. Então, vamos abrir em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, e ver o que está acontecendo, o que Deus quer nos trazer por meio desse texto precioso. O Pedro disse que esse texto falou com ele, falou muito comigo ao longo da semana, pensei demais nele, estava até difícil dormir por causa desse texto na cabeça. Incrível essa passagem, Filipenses capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 1, tá bom? Vamos lá. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Existem textos na palavra de Deus que, quando a gente lê, a gente se envergonha. Existem textos na palavra de Deus, não sei se já aconteceu com você, comigo acontece às vezes, e com esse texto aconteceu. Esse texto me deixou e me deixa constrangido, especialmente na parte final, quando diz que nós temos que deixar os outros acima de nós, que nós temos que considerar os outros mais importantes do que nós. Esse é um texto que eu posso afirmar para vocês, que me humilhou essa semana. Um texto que tem mostrado para mim o quanto ainda estou longe desse padrão a ser estabelecido. Um texto, de fato, que mostra a necessidade da gente viver em mais unidade, e não só isso, da gente aprender
a desenvolver um amor abnegado. Isso não é fácil. O que me alegra ao ver esse texto é que Paulo, com muita sabedoria, ele começa no versículo 1, dizendo que nós recebemos algo de Cristo. Vamos ler lá comigo. Capítulo 2, verso 1. Paulo diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Queridos, sabe o que Paulo está dizendo? Vocês receberam privilégios. Vocês foram abençoados. E ao me envergonhar diante desse texto, eu ficar constrangido diante de um texto tão belíssimo, eu fiquei encorajado ao ler o versículo 1 e a lembrar de que Deus não nos chama a fazer nada que a sua graça não nos capacite. Não existe tarefa dada por Deus a mim e a você em que a capacitação de Deus não venha junto. A graça de Deus sempre nos acompanhará naquilo que Ele nos chama a fazer. Paulo diz: vocês receberam de Cristo consolo, receberam conforto, receberam a comunhão com o Espírito. Vocês receberam um coração transformado. Queridos, nós temos privilégios, nós fomos alvo. Você e eu, nós somos objetos da misericórdia de Deus. Você e eu temos hoje um destino eterno ao lado dele. Já pensou? Onde estaríamos nós? Para onde estaríamos andando? Se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, estaríamos perdidos eternamente. Nós recebemos comunhão, recebemos um coração transformado, recebemos o consolo e o conforto de Cristo em nós. E é por isso que Paulo começa dizendo daquilo que recebemos. Isso importa para você. O quanto saber que Cristo te amou faz diferença na sua vida. O quanto isso, de fato, tem valor para você. Qual é o peso que isso tem em sua vida? De que você foi alvo da misericórdia e da graça de Deus. O quanto você se importa com essa mensagem. O quanto isso mexe, como diz o texto aqui, com as suas vísceras, ou seja, com o seu coração, com o seu interior, o quanto isso mexe com você. Aliás, com que frequência ao longo da semana você se acorda, ou talvez vai dormir, pensando: Deus, muito obrigado. Obrigado porque, por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça, por causa do teu amor, eu sou teu filho. Muito obrigado por isso. O texto diz, então, que ao receber esses privilégios, nós temos algumas responsabilidades. E nós gostamos muito de privilégios, mas tendemos a ter mais dificuldades com responsabilidades. De modo geral, sempre que temos um privilégio, também temos responsabilidades. E Paulo, no versículo 2, faz um apelo emocionado, um apelo sentimental a essa igreja que ele nutria muito carinho. Eu posso imaginar Paulo fazendo esse apelo emocionado, dizendo o seguinte: galera, queridos, vocês aí da igreja, me façam um favor. Completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Aqui no original significa que preencham todo o copo, transbordem, concluam algo, vão até o fim, terminem. Completem a minha alegria. Agora, interessante, porque Paulo, diversas partes dessa carta,
demonstra profundo carinho por eles, até alegria. Olha só o versículo, capítulo 1, versos 3, que interessante. Paulo diz assim: eu agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo, quando orava por eles, dizia: Deus, muito obrigado, eu sou grato a Deus pela vida desses irmãos. Capítulo 4, versículo 1. Olha que texto precioso. Capítulo 4, verso 1 diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Que frase, que declaração. Galera, vocês são a minha alegria. Capítulo 4, ainda, versículo 10. Olha o que Paulo diz: me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E no capítulo 4, verso 14, para terminar, Paulo diz assim: apesar disto, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Turma, presta atenção. Paulo está falando com uma igreja cheia de irmãos e pessoas muito generosas, bondosas, gente que ajudou Paulo de perto e de longe, gente que ofereceu recursos para Paulo. Uma igreja que, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 4, Paulo diz que a igreja de Filipos, esses irmãos, homens e mulheres, ajudaram Paulo além daquilo que eles podiam. Eles ajudaram de maneira generosa. Era uma igreja extremamente generosa, uma igreja amorosa com Paulo. A cidade de Jerusalém passou por um período de fome. Esses irmãos mandaram mantimentos. Uma igreja cheia de homens e mulheres generosos com Paulo e generosos com os irmãos de fora. Por que é que Paulo está dizendo aqui que a alegria dele não era completa? O que é que estava faltando para que Paulo tivesse alegria completa em Filipenses? O que está acontecendo aqui é que haviam conflitos. Havia falsidade no relacionamento entre eles. Havia vaidade, havia egoísmo, havia gente querendo aparecer mais que o outro. E isso estava roubando, posso dizer assim, um pouquinho o sono de Paulo. Estava impedindo que a alegria dele fosse completa. Existem três coisas que traziam alegria para Paulo. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que produzia alegria completa em Paulo. E enquanto eu cito, eu quero levar você a perguntar para si mesmo: o que é que traz de fato alegria completa à sua vida? O que é que está faltando para você desfrutar de uma alegria plena? As três coisas que produziam alegria ao coração de Paulo era ver a salvação frutificando naquela igreja. Ah, isso enchia o coração, a alegria, enchia o coração de Paulo de alegria. Ao ver a salvação frutificando naquela igreja. Quando Paulo sabia e via que aqueles homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens,
estavam desenvolvendo um amor profundo por Cristo. Isso produzia alegria completa em Paulo. Segunda coisa que produzia alegria em Paulo era ver a igreja unida. Segunda coisa que produzia alegria completa em Paulo era ver o pessoal vivendo bem juntos. Era ver o pessoal em harmonia, era ver a unidade dentro daquela igreja. E o terceiro motivo, a terceira razão que fazia o coração de Paulo se encher de alegria era ver um irmão cuidando do outro. Galera, isso fazia Paulo dormir feliz. Quando ele percebia que um irmão estava interessado em cuidar da vida do outro, isso produzia alegria completa no coração de Paulo. E eu quero perguntar para você, o que é que produz de fato alegria completa em seu coração? Uma das cartas que eu gosto muito no Novo Testamento, carta mais curta, 3 João. João escreve essa carta a um presbítero de nome engraçado chamado Gaio. E no versículo 4, João diz assim, prestem atenção, João diz, eu não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Eu não tenho alegria maior do que essa, do que ver os meus filhos andando na verdade. Se tem algo que produz alegria em meu coração, no coração do Pedro, pastor Pedro, é ele ver essa igreja frutificando no cuidado mútuo, um com o outro. É ver essa igreja aprendendo a cada dia a andar na verdade. O que é que produz no seu coração, pai? No seu coração, mãe? Tem coisa melhor do que ver os filhos paulatinamente, mas os filhos aprendendo a amar a Deus. Tem coisa mais alegria no coração de um pai ou de uma mãe do que ver os filhos andando em obediência. Continuando aqui no texto, Paulo diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está interessado na unidade dessa igreja. Paulo diz: a minha alegria será completa, Filipenses, quando de fato eu ver uma unidade real entre vocês. Verdadeira amizade e unidade entre vocês. Pensando, sentindo e vivendo a mesma coisa, amando com a mesma intensidade a Deus, amando-se uns aos outros, amando a igreja. Vamos imaginar, quero que você imagine que você, ou que a nossa igreja já está lá no endereço novo, todos, não tem pandemia, tá bom? Não tem pandemia, está todo mundo lá de sábado, domingo, todos estamos ali, tá bom? Imagine essa cena. Estamos num domingão, a igreja lotada, e no final do culto, aparece alguém ali e ninguém percebe. É alguém que é um visitante espião na igreja. Tá bom? É uma situação hipotética, eu quero que vocês imaginem essa cena. E aí chega este homem, essa pessoa, e ele chega para um jovem que está ali, ali perto do jardim, logo entrando ali na nossa igreja, do lado esquerdo, e ele chega para esse jovem e faz a seguinte pergunta: ei, rapaz, por que você está aqui, neste lugar? Esse jovem olha para o lado e responde assim: eu estou aqui para, junto com todos esses aqui que o senhor está vendo, nós adorarmos a Deus. Eu estou aqui junto com todos os outros para mostrar juntos o quanto amamos a Deus.
Essa pessoa fala, tá bom, legal. Ele vira as costas e ele vai perguntar para uma adolescente, uma menina adolescente, dos seus 10, 11 anos, que está do outro lado da igreja, lá no fundo, brincando. Essa pessoa chega para essa menina e diz assim: Olha, por que você está aqui hoje? A menina olha e diz: Tio, eu estou aqui porque eu estou aprendendo junto com todos os meus amigos a adorar a Deus. Juntos estamos aprendendo a mostrar o quanto amamos a Deus. Essa pessoa fica feliz porque houve a mesma resposta parecida, e ele vai para a segunda pergunta. E aí ele olha um jovem, e ele chega para um jovem e diz o seguinte: vamos mudar, vai. Ele chega para um pai, e ele faz a seguinte segunda pergunta: quem é Jesus para você? Ei, pai, quem é Jesus para você? Esse pai diz assim: Jesus para mim é o Senhor, é o Salvador da minha vida. Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele fala, tá bom, joia. E aí ele vai e vai fazer essa mesma pergunta para uma mãe que está do outro lado da nossa igreja. Faz a mesma pergunta: quem é Jesus para você? Ela diz: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E aí, ele ainda resistente, mesmo vê que há uma unidade de pensamento em nossa igreja. Ele vai para a terceira e talvez a mais difícil pergunta a fazer. E aí talvez ele encontre uma senhora e ele chega para essa senhora e faz a terceira pergunta, que é o seguinte: Ei, senhora, me diz uma coisa. Quem é aquela outra senhora que está do outro lado que você está vendo? E essa senhora olha e diz assim: aquela senhora é uma senhora que eu estou aprendendo a amar. É uma pessoa que eu estou aprendendo a servir. É alguém com o qual eu me importo. Essa pessoa abaixa a cabeça e percebe que parece haver uma unidade na nossa igreja. E não contente, ele vai ali naquela outra senhora e faz a mesma pergunta. E ela responde da mesma maneira. Aquela ali, ou aquele ali, ou aquela criança ali, ou aquela adolescente ali, é alguém que eu tenho aprendido a amar. É alguém com quem eu tenho aprendido a servir. É alguém com quem eu me importo. Já pensou? Já pensou essa unidade em nossa querida e amada igreja? O quanto isso traria alegria ao coração de Deus? Imagina que essas respostas não fossem somente da boca para fora, mas que fossem algo vivo produzido em nossa igreja, domingo, semana após semana. Eu gosto muito de lembrar de uma história real que aconteceu anos atrás, acho que não sei se foi na Inglaterra ou foi na Alemanha, de uma indústria, que era uma indústria de câmeras frigoríficas. Um homem, um gerente, que tinha como função todos os dias inspecionar cada câmara frigorífica que tinha ali. Eram galpões enormes, essa é uma história real. Eram galpões enormes. E a tarefa dele era inspecionar, ver se estava tudo bem, tudo limpo, tudo no lugar. E todos os dias, pela manhã, perto de 7h30, 15 para as 8, ele chegava na empresa e ali havia um porteiro, no qual esse gerente, todos os dias, gentilmente, olhava nos olhos desse porteiro e dizia: Oi, bom dia, como você está? Está tudo bem com você? E mostrava carinho e respeito por aquele homem que todos os dias estava ali. Os dois trabalhavam naquela indústria, naquela fábrica, por aproximadamente o mesmo tempo, 17 anos. Acontece que num dia, este gerente que entrou numa das câmaras frigoríficas e ninguém sabe por que razão isso aconteceu. Quando ele estava no meio ali do pátio
do chão de fábrica onde estavam, dentro daquela câmara frigorífica. A porta se fechou. Não se sabe se alguém, sem querer, bateu a porta ou se com vento, isso ninguém sabe. Mas a porta se fechou. Inesperadamente, aquele homem ficou trancado dentro daquele lugar, congelando. O detalhe é que isso aconteceu perto do almoço, ou seja, no início do expediente. E ele ficou ali por horas. Teve braquicardia, que é o coração começa a bater bem devagarzinho, por causa da hipotermia, ou seja, a temperatura dele começou a descer. Esse homem estava entrando em estado de choque, quando de repente, plaf, aquela porta se abre. E ali está uma equipe que veio salvar este homem. O homem já estava, eu vi as fotos recentemente, o homem estava já com o seu rosto, né, os seus cílios congelados, o seu rosto todo congelado, cabelo totalmente congelado, quase morto. Esse homem foi salvo por questões de segundos e minutos. Depois que aqueceram o homem, e ele começa lentamente a se recuperar. Lentamente. Primeira pergunta que ele fez, sabe qual foi? Como? Como vocês descobriram que eu estava aqui, preso? Como? E ali, de repente, aparece aquele porteiro emocionado. E ele diz, eu suspeitei que você estava aí. Porque todos os dias, desses 17 anos, quando o Senhor chegava e quando o Senhor saía, o Senhor se despedia de mim. O Senhor me dizia, Deus te abençoe, boa noite, um abraço em sua família e voltava no dia seguinte. Hoje, eu não ouvi o seu boa noite. Hoje, eu não ouvi o seu até amanhã. Eu senti falta. Eu imaginei alguma coisa terrível deve ter acontecido, porque em 17 anos, o Senhor sempre veio falar comigo. Ainda que palavras curtas e rápidas, eu senti falta do seu boa noite hoje. E eram perto de 6 horas, era sempre 17h30 que eu ouvia o seu boa noite. E eu fui pesquisar. Foi isso. Queridos, presta atenção. Nós precisamos, como seguidores de Cristo, mostrar real união entre nós, por meio de um cuidado mútuo entre nós. E essa história linda ilustra o poder, se é que eu posso dizer assim, que o cuidado mútuo pode oferecer uma comunidade tão querida e amada por Deus como a nossa. Mas não termina por aí. Versículo 3, continuando o texto. E é aí que começa a vir a parte mais difícil do texto, e eu quero que, ao você ouvir essas responsabilidades que cabem a mim e a você, eu quero que você, ao ouvir aquilo que Deus nos chama a fazer nesse texto, aquilo que Deus nos chama a fazer, esses desafios, eu quero que você se lembre do versículo 1. Você e eu estamos em Cristo e recebemos da parte dele um coração transformado. Nós fomos capacitados por sua graça a viver esse padrão que Deus estabeleceu aqui a partir do verso 3. A graça do Senhor sempre nos acompanhará nas tarefas deixadas por ele. O versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Eu vou parar aqui para poder fazer algumas aplicações. Estou achando meus papeizinhos aqui, porque eu anotei tanta coisa boa. E vou selecionar para vocês aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. O que o texto diz aqui é não convivam. Quando vocês estiverem juntos, não provoquem intrigas entre vocês.
Não bajulem uma pessoa só para você conseguir aquilo que você quer. E isso é terrível. Tem gente que adora bajular porque está com segundas intenções. Queridos, Deus sabe as motivações e intenções do nosso coração. Não bajule alguém, não bajule o irmão com o propósito de conseguir algo dele. Não faça nada com segundas intenções. Não busque a sua própria glória. Tem gente que adora aparecer, e o que o texto está dizendo, não. O seu propósito, se você de fato ama a igreja, se você de fato ama o seu irmão, é preciso ser humilde. É preciso olhar para si com uma opinião mais humilde. É preciso tomar cuidado com um conceito elevado de si mesmo. Eu gosto muito da segunda parte do versículo 3, quando diz: mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Aqui pegou, não pegou? Considerar o outro superior a mim mesmo é algo que só a graça de Deus pode produzir no meu coração. Considerar ele, ela, mais importante do que eu. É algo que a capacitação de Deus pode nos dar, não é algo que é natural de nós. Nós adoramos ressaltar os defeitos, as fraquezas dos outros, não é mesmo? Não é isso que a gente gosta de fazer? Nós adoramos, talvez, nos exaltar as nossas virtudes, aquilo que fazemos bem, e nos outros, nós gostamos de exaltar não as virtudes, mas as fraquezas. O que o texto está dizendo é o contrário. Você, irmão, você pai, mãe, marido, esposa, jovem, adolescente que está me ouvindo. O que Deus está dizendo aqui por meio de Paulo é: procure ressaltar mais as virtudes do outro e da outra. Evidenciar mais aquilo que o outro e a outra tem de bom, de talento. E fique atento às suas fraquezas, às suas limitações. Paulo, ele se chamou por 3 vezes: eu sou o pior dos pecadores, eu sou, de todos, eu sou o menor. Queridos, se você quer ver uma unidade verdadeira na igreja, é necessário ter humildade. Paulo se alegra ao ver unidade e ao ver humildade entre nós. Para de querer fazer as coisas com o propósito de aparecer. Quanto mais discreto, melhor. Quanto mais fazer, sem ficar fazendo um alarde que foi você que fez, mais humilde. Você já deve ter visto a história do senhorzinho, o senhor Nicholas Winton, um inglês. Esse inglês, ele fez algo maravilhoso em 1939, um pouquinho antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Esse inglês salvou 669 crianças. Ele conseguiu, no evento chamado, acho que é Kinder Transport, ele conseguiu transportar essas crianças que estavam prestes a serem levadas aos campos de extermínio nazista. Ele levou da Tchecoslováquia à Inglaterra. Sabe quem soube isso? Ninguém. Por anos. Ele nunca contou nada para ninguém. Nada. Ficou quietinho. Por anos e anos. Sem nenhuma vaidade, sem nenhuma ambição de querer aparecer. Foi a esposa dele que encontrou num sótão um diário, onde ali ela percebe que ele havia feito tudo isso. E em 98, se não me engano, a BBC de Londres fez um evento, e nesse evento, um anfiteatro, trouxe o senhor Nicholas e a esposa, e ali ele, parece que sem saber, não sei se de fato foi assim, de repente, no meio desse evento, começou a levantar
várias pessoas, homens e mulheres, e no final pediram para o senhor Nicholas olhar para trás e dizer: esses e essas foram as crianças que você salvou lá em 1939. Fazer algo sempre com discrição, sem querer aparecer, é algo típico de um caráter de alguém que segue a Cristo. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu fiquei pensando aqui como é que eu adaptaria esse texto para uma criança ou para um jovem, para uma jovem. Fiquei pensando como é difícil a gente deixar aquelas últimas 2 barrinhas de chocolate para o outro. Você vai no armário, você chega lá, os últimos 3 pedaços de chocolate que você ama, aquele da Lindt, que é caro pra caramba, mas que é uma delícia que derrete na boca. E você tem que tomar uma decisão. Ou você deixa para o teu irmão, para a tua irmã, ou você ali come tudo. Fiquei pensando como a gente tem dificuldade de pensar no interesse do outro nas mínimas coisas, tanto no exemplo do chocolate, esse é o exemplo talvez diário, né? Como exemplos maiores em que eu preciso abrir mão de uma agenda, ou abrir mão de algo que eu gostaria muito de fazer, em prol de mostrar mais interesse por aquele que precisa mais de mim naquele dia ou naquela semana. Pensar nos interesses do outro significa estar sensível à necessidade do outro. Acontece que, às vezes, eu e você, nós estamos tão preocupados com os nossos interesses, com os nossos anseios, com os nossos sonhos, que a gente fica cego. A gente não vê. Às vezes, a necessidade maior do irmão, da irmã que está do meu lado, precisando de algo da minha parte. De fato, aquilo que completava, que tornava a alegria completa no coração de Paulo, era ver uma igreja unida. Era ver uma igreja humilde. Era ver pessoas altruístas. Unidade, humildade e altruísmo. Traços de caráter na vida daquele que tem um coração transformado pela graça de Deus. Unidade, humildade e altruísmo. Traços na vida de alguém que foi transformado pela graça. Eu queria terminar, acho que tem mais 5 minutinhos só. Queria terminar lendo para vocês um trecho curtinho de uma carta. É uma carta que foi escrita. A gente tem pouca informação sobre o destinatário dessa carta, mas ela foi escrita no próximo ao ano de 112 depois de Cristo. E é interessante que havia ali um pagão, um homem que não cria em Deus, mas que estava curioso ao ver o que é que estava acontecendo com uma comunidade de gente que dizia seguir a Cristo. Como é que essa comunidade, em meio à perseguição do Império Romano, conseguia manter uma unidade, conseguia mostrar tamanho amor um pelo outro. E em resposta a essa dúvida que este homem, alguns dizem que é o tal de Imperador Adriano, não sabemos ao certo, alguém escreve uma carta reportando a esse pagão que queria saber um pouco mais dessa tal de nova religião que estava chegando, o cristianismo, e ele escreve uma carta, e eu vou ler só um trecho dessa carta, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Os cristãos, ó rei, vagando e buscando, acharam a verdade conforme pudemos achar em seus livros. Estão mais próximos que os outros povos da verdade e do conhecimento certo, pois creem no Deus Criador dos céus e da terra, naquele em quem tudo é
e de quem tudo procede, que não tem outro Deus por companheiro, e do qual eles mesmos receberam os preceitos que guardam no coração, com a esperança e a expectativa futura. Por isso, não cometem adultério, não praticam a fornicação, não levantam falso testemunho, não recusam devolver um depósito, não se apropriam do que não lhe pertence. Honram pai e mãe, fazem bem ao próximo, e quando em juízo, julgam com equidade. Não adoram os ídolos semelhante aos homens. O que não desejam lhes façam os outros, não o fazem também. Exortam os que os afligem, a fim de fazê-los amigos. Suas mulheres, ó rei, são puras como virgens, suas filhas são modestas. Seus homens se abstêm de toda união ilegítima e da impureza, esperando a retribuição de que terão no outro mundo. Aos escravos e escravas, bem como a seus filhos, se os têm, persuadem a tornar-se cristãos, em razão do amor que lhes dedicam. E quando se tornam, chamam-nos indistintamente de irmãos. Não adoram a deuses estranhos e vivem com humildade e mansidão, sem qualquer mentira entre eles. Amam-se uns aos outros, não desprezam as viúvas, protegem o órfão dos que os tratam com violência. Possuindo bens, dão sem inveja aos que nada possuem. Avistando o forasteiro, introduzem na própria casa, se alegram por ele, como se fora verdadeiro irmão, pois se dão o apelativo de irmãos, não segundo o corpo, mas segundo o Espírito e em Deus. Se algum pobre passa deste mundo, alguém sabendo encarrega-se na medida de suas forças de dar-lhe sepultura. Se conhecem um encarcerado ou oprimido por causa de Cristo, ficam solícitos a seu respeito e, se possível, procuram libertá-lo. Quando um pobre ou necessitado surge entre eles e não possuem abundância de recursos para ajudá-lo, jejuam 2 ou 3 dias para obter o necessário para o seu sustento. Guardam com diligência os preceitos do seu Cristo, vivem reta e modestamente, conforme lhes ordenou o Senhor Deus. Todas as manhãs e horas louvam e glorificam a Deus pelos benefícios recebidos, dando graças por seu alimento e bebida. Mesmo se acontece que um justo entre eles passa deste mundo, se alegram e dão graças, ao acompanhar o cadáver como se emigrasse de um lugar para outro. E assim, como quando nasce um filho, louvam a Deus. Também, se na infância morre, glorificam a Deus por quem atravessou o mundo sem pecados. Mas vendo alguém morrer na malícia e nos pecados, choram amargamente e gemem por ele, supondo ir ao castigo. Tal é, ó Rei, a constituição da lei dos cristãos e tal é a sua conduta. Queridos, o que produzia completa alegria ao coração de Paulo era ver uma igreja unida, era ver pessoas humildes, era ver altruísmo e cuidado mútuo entre eles. Que Deus mexa com o nosso coração, nos incomode a sermos mais humildes, a buscarmos primeiro o interesse e o maior bem do outro. Que Deus trabalhe em nosso coração e em nossas vidas, para quando nós estivermos juntos, que a nossa convivência seja marcada pela verdade, pelo cuidado e pela bondade.